Muito bom dia, meus caros amigos e ouvintes aqui do Portal do Zacato. Bom dia a todo o pessoal que está na produção, que eu não vou falar porque são muitos e eu não sei exatamente quem está por trás aqui nos bastidores. Bom, a minha coluna de hoje, eu queria falar sobre uma coisa, vou fazer aqui um emboladinho, né? Para a minha geração, arte, as artes em geral, né? Música, literatura, poesia, elas eram a chave para a compreensão do mundo. Ainda que não fosse uma chave tão fácil, como, por exemplo, no caso de pintura, né, e eu vou citar esse exemplo, elas me levavam a refletir sobre o mundo. Eu vou citar aqui três pintores, três artistas que me interessam muito. Matisse, Duchamp e Picasso. Bom, Matisse nos ensinou aquela coisa das formas, das cores, né, que são absolutamente impressionantes. Duchamp nos ensinou uma coisa muito interessante. Não sei se vocês conhecem os ready-made do Duchamp, onde ele pega objetos que já existem no mundo e simplesmente os desloca do seu universo mais comum. Por exemplo, a roda de bicicleta, né, colocada em cima do banco, o urinol. Né? E o que ele está chamando a atenção é uma coisa muito curiosa, porque ele diz assim, a arte não está nas coisas, a arte está na forma de ver as coisas. Então, quando a gente tem um olhar onde a gente consegue isolar o conteúdo das coisas e vê-lo simplesmente, a gente consegue enxergar beleza em praticamente tudo. Mas Picasso, para mim, pelo menos, ensinou uma coisa absolutamente fundamental, de que a realidade ela é fragmentada. A forma como a gente vê a realidade, como a gente percebe a realidade, nunca é o todo. Né? A gente não consegue ter essa percepção, porque a gente fica percebendo pequenos pedacinhos da realidade. Isso é muito interessante, porque isso serviu para entender várias coisas. Né? E aí vamos falar aqui um pouquinho de política. Né? A gente está vendo coisas no mundo hoje que, por um lado, parecem animadoras. Citar exemplo do Trump, né? Por mais que ele esteja fazendo todas essas maluquices no mundo, há quem diga que ele vai destruir o Império Americano, que ele vai causar uma inflação gigantesca, que ele vai, né, destruir as relações comerciais no mundo inteiro, que ele pode destruir, inclusive, uma certa estabilidade comercial que tinha no mundo com essa guerra das tarifas, né? Todas essas coisas que são bastante preocupantes. Por outro lado, a gente pode pensar, nossa, que bom, o Trump vai destruir tudo isso. Né? Vai acabar com esse imperialismo ou essa geopolítica maluca que tanto nos assusta, por um lado, né? Essa globalização que tanto nos assusta, por um lado, que tanto impediu que empresas, que países desenvolvessem suas empresas nacionais, né? Porque é muito mais fácil você comprar, importar, etc., do que fabricar aqui. Mas, por outro, tem uma coisa assim que muito me assusta, que o Trump, por exemplo, ele é um cara que ele aposta sempre muito alto, né? Então, ele está sempre dobrando a aposta. Ele é um jogador que sempre dobra a aposta. Então, por exemplo, no caso da Groenlândia ali, ele está dizendo que a Groenlândia é absolutamente essencial, né, para a defesa dos Estados Unidos. E aí tem um monte de mentira. Ele diz que os dinamarqueses não cuidam da Groenlândia como deveriam, que é um país que tem uma população de 30 mil pessoas que é completamente desassistida, etc. Então, mas que aquilo é essencial por causa das rotas comerciais. Né? Supõe-se que o Ártico vai descongelar e que, portanto, novas rotas comerciais muito mais curtas, né, da Ásia, dos Estados Unidos ou para a Europa, seriam estabelecidas, quer dizer, passariam a ser usadas a partir dali. A aposta dele, e isso é perigoso, é que, se ele não conseguir convencer as pessoas da importância disso, o que ele diz? Não, nós somos capazes de ir à guerra. Ou melhor, precisamos fazer isso para evitar uma terceira guerra mundial. E aqui mora o perigo. Né? A gente não sabe o quanto exatamente esse cara é capaz de impor uma certa realidade ou causar uma guerra só para provar que ele estava certo. No final das contas, a análise dele estava certa. Isso, para mim, é absolutamente assustador e acho difícil alguém que não concorde nisso. Ele é tão louco que ele é capaz de fazer esse tipo de coisa. Voltando a falar da fragmentação, eu tenho observado coisas bastante complicadas. A gente está num momento muito complicado da história, assim, muito difícil.
né, onde a gente aparentemente estamos se encaminhando para derrotar o Bolsonaro. O Bolsonaro, ao que tudo indica, vai ser preso, né, e não parece haver dúvida sobre isso. Então, claro que é animador. Por outro lado, se a gente for no Twitter, que é uma rede onde se escreve tudo, se fala tudo, até filme pornô botam ali, a gente vai observar uma coisa curiosa. Eu não me lembro de ter visto tanto delírio por parte da direita fascista, por parte de gente, mas coisas tão completamente fora da realidade, as teorias mais absurdas, assim, do tipo, o Lula comprou todos os juízes e para ser solto, para depois prender o Bolsonaro, umas teorias de conspiração assim completamente delirantes. E fico me perguntando, claro, sempre teve gente delirante no mundo, sempre teve gente que teve ideias erradas, mas o quanto a internet não permite que essas vozes tenham alguma repercussão. Me assusta muito uma coisa que me parece um tanto perigosa, não enquanto movimento, mas que tantas pessoas estejam hoje fomentando um ódio ao STF, às instituições e à política, demonizando a política. Não acho que isso se torne um movimento político que é fragmentado. Porém, a possibilidade disso incentivar um ou outro lobo solitário, né, que é o que a gente tem visto, né, a gente viu recentemente, o cara que jogou um caminhão na sede da Polícia Federal, foi isso, né, em Brasília, e o quanto esse tipo de coisa não coloca em risco não só as pessoas, mas como a nossa própria democracia. Então, eu queria ficar com essa reflexão que, aparentemente, a gente derrotou o fascismo, mas o fascismo ele já se entranhou na nossa vida de uma forma muito perigosa. E não atentar para isso pode ser um perigo ainda muito maior. A gente não pode ignorar isso. A gente derrotou o Bolsonaro, mas o bolsonarismo está aí, presente e, aparentemente, muito forte. Então, era isso. Beijo para todos. Até semana que vem.